Meus queridos, com alegria eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, se aproprie da sua Bíblia e abra comigo num texto do livro dos Atos dos Apóstolos, por favor, no capítulo de número 27. Enquanto você procura, Deus seja louvado por essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui. Eu estou com muito frio, muito frio. Eu não pensei que tivesse tanto frio aqui, mas o Espírito Santo vai nos aquecer. Eu quero agradecer e tributar ao Senhor a honra de estar aqui, permitindo Ele, nos condicionando a estar aqui com os irmãos. É um prazer servi-los. Agradecer a Deus pela vida do pastor da igreja, que nos recepcionou lá, com carinho, com simplicidade. Deus abençoe. Ao nosso querido irmão que nos convidou, que me falhou a memória o nome dele, meu amigo Marcelo, pastor Marcelo, que está nos dando aí o suporte. Deus abençoe pelo almoço que você pagou. E o Jonathan também. Deus abençoe. Quem achou o texto, diga amém. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Então nós vamos ler capítulo 27, a partir do verso de número 2. Embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando perto dos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E atravessando o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Último versículo, versículo de número 42 ao 44. Últimos, perdão. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Toda a igreja, o verso 44. 1, 2, 3. Os demais, uns em tábuas, outros em coisas do... Os demais, uns em tábuas e outros em coisas do... Vamos gritar bem alto. Os demais, uns em tábuas e outros em coisas do... A última frase agora. E assim aconteceu que todos se salvaram. Amém? Dá um grito de glória a Jesus. Toma seu assento. Dividindo essa palavra com os irmãos, crendo eu que o Espírito Santo alcançará o nosso coração e falará ao nosso espírito aquilo que a sua palavra
que está sendo nessa noite enviada trará o seu resultado. Esse capítulo de número 27 do livro dos Atos dos Apóstolos é um capítulo que, no meu entendimento, seja um dos episódios mais importantes da vida do apóstolo Paulo. Paulo está sendo comissionado pelo Senhor a testemunhar do Evangelho na Itália, assim como ele havia testemunhado deste Evangelho em Jerusalém. Só que não há nenhum dito, nenhuma palavra, não há um direcionamento da parte de Deus para dizer a Paulo como é que ele chegaria na Itália. Então Paulo ele vai ser condicionado à Itália como um prisioneiro. Está pesando sobre a vida do apóstolo Paulo, segundo Atos capítulo 25, a partir do verso 7, pelo menos algumas acusações. Primeira acusação que Paulo está sofrendo é a acusação de heresia. Isto foi no ano 60 da era cristã, ano 60 depois de Cristo. A heresia era um pecado gravíssimo contra a lei. A segunda acusação que Paulo está sofrendo é a acusação de sacrilégio, que era um pecado de profanação contra o templo. A terceira acusação é a acusação de sedição, que era um grande pecado de rebelião contra o Império Romano. Então, Deus vai permitir que Paulo seja acusado, e a partir do princípio de que ele tem dupla cidadania, ele vai rogar a sua cidadania romana para ser julgado diante de César, lá na Itália. Então ele está dentro de um navio, se os irmãos prestarem atenção, ele está dentro de um navio sobre a tutela de um centurião chamado Júlio, e está sendo condicionado à Itália. Ele tem pelo menos 2 companhias nesta viagem. Ele tem a companhia do centurião, ele tem a companhia de Lucas, que é o que está escrevendo o seu diário de bordo, e ele tem a companhia de Aristarco, que é um amigo que Paulo fez na Macedônia. Se você prestar atenção no texto, depois você lê na sua casa, você vai ver que eles vão se apropriar de 2 embarcações. A segunda embarcação é a embarcação que Paulo se apropria na Alexandria. Então, na Alexandria, eles vão começar a navegar em direção à Itália. Só que dentro desse contexto desta navegação, a Bíblia diz que Deus vai visitar o apóstolo Paulo porque ele está condicionado ao porão deste navio. Esse navio, essa segunda embarcação, é um navio cargueiro que está levando trigo, está levando cereal para a Itália. E esse navio cargueiro, ele comporta pelo menos 276 pessoas. Paulo está no porão inferior desse navio como prisioneiro, e que provavelmente ele tenha sido açoitado com uma quarentena menos uma. Então ele está ferido, ele está machucado, ele está debilitado e como prisioneiro. E dentro desse porão, desse navio, o texto vai dizer que o Senhor vai visitar o apóstolo Paulo, dizendo a ele algumas coisas. A primeira coisa que Deus vai dizer a Paulo é para que ele ficasse tranquilo, porque o navio ia sofrer um embate de uma grande tempestade. A segunda coisa é de que Deus iria entregar todos os que estavam navegando com ele nesta embarcação em suas mãos. Terceira coisa, que o Senhor disse que ele queria que Paulo chegasse até a Itália. Agora, eu queria que você prestasse atenção, porque Deus está dizendo algumas coisas, trazendo a Paulo uma diretriz, trazendo a Paulo uma diretiva concernente àquilo que ele queria que acontecesse dentro desta viagem, que não era uma viagem missionária. Então foi assim que aconteceu. O texto vai nos confrontar, porque Paulo vai alertar o capitão desse navio, dizendo que esta embarcação iria sofrer o embate de uma grande tempestade. Mas o texto no verso de número 11 vai dizer que o centurião acreditava mais no piloto e no mestre do navio do que naquilo que dizia Paulo. Porque Paulo está exortando esse capitão, dizendo que não era para que eles navegassem, para que eles ficassem ancorados em Creta, até esperar esta tempestade passar. Mas a precipitação deste mestre, a precipitação deste capitão, vai fazer com que este navio seja direcionado a esta tempestade. O texto diz também que esta tempestade tem um nome chamado Euroaquilhão.
Esse Euraquilhão é uma tempestade, é um tufão de vento que sopra no continente africano, desde o mar Mediterrâneo, causando então diversos naufrágios. Esse Euraquilhão, segundo muitos historiadores, que dizem que são tufões de vento de até 140 quilômetros por hora. Então a palavra que Paulo tem a estes navegantes é que eles não saiam do porto. É para que eles fiquem, para que eles aguardem, para que eles esperem com paciência, até que essa tempestade passe. Só que o mestre do navio vai acreditar mais no piloto, que era precipitado, que era ansioso, do que naquilo que Paulo tinha como revelação. E o que vai acontecer na sequência? Esta embarcação vai ser açoitada por esta tempestade. Esses açoites duram pelo menos 15 dias. Durante 15 dias, esses tripulantes estão tentando preservar a integridade desse navio. Durante 15 dias, eles vão trabalhar de manhã, à tarde, à noite, para preservar a integridade desta embarcação. Infelizmente, esse barco não vai conseguir suportar os embates dessa tempestade. Só que a palavra de Deus vai se cumprir dentro da vida desses homens que estão aqui navegando, pela revelação que Deus deu a Paulo. Todos esses homens vão perder a embarcação, porque ela vai encalhar e vai ser açoitado por diversas ondas, sequências de ondas, e ela vai desfazer, ela vai se deteriorar. E essa deteriorização vai permitir com que todos os 274 tripulantes se apeguem em tábuas e coisas do navio, escombros do navio, que fizeram com que eles preservassem a sua vida. Eu, quando li esse texto, na realidade, por bondade e misericórdia do Senhor, eu consegui extrair algumas lições. Tem pelo menos 3 mensagens nessa palavra, mas eu queria extrair pelo menos uma mensagem para direcionar a vida desses jovens, para direcionar a vida desta igreja que está aqui. O que eu me peguei perguntando ao Senhor é o porquê é que Deus permitiu que esse barco se quebrasse, que esta embarcação se rompesse. Haja vista que quem está dentro desta embarcação não é qualquer pessoa, é o apóstolo dos gentios. Quem está nessa embarcação foi o homem que mais falou de graça, de fé, que mais falou acerca das questões doutrinárias que compõem a nossa vida cristã. Quem está dentro desse barco foi aquele que encontrou Jesus no caminho de Damasco e que não tinha o nome de Paulo, era Saulo, mas que depois que caiu do cavalo, Deus mudou o seu nome para mudar o seu destino. Agora, qual era o pensamento de Deus? Fazer com que este homem atravessasse este embate, essa adversidade, e não fazer nenhum tipo de esforço para preservar esta embarcação. Essa mensagem é para quem é crente, porque eu quero lhe apresentar aqui um Deus que não está interessado em livrar esta embarcação. Ao contrário, foi Ele que se revelou a Paulo no porão do navio, dizendo que este barco vai se quebrar. Não, nós estamos como crentes acostumados a adorar a um Deus que preserva, a um Deus que cuida, a um Deus que ampara, a um Deus que respalda, a um Deus que envia anjo para fechar a boca de leões, a um Deus que envia anjos para matar soldados. Mas nós não estamos habilitados, acostumados, nós não somos fiéis ao ponto de adorarmos ao Deus que também permite as tragédias, as adversidades, as perdas. Então é esta faceta de Deus que nesta noite fria eu gostaria de te apresentar aqui. O Deus das permissões, o Deus que faz barcos quebrar, o Deus que faz situações adversas acontecerem na vida de crente. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando nós vamos começar a delinear a vida de Paulo, nós compreendemos que a vida do apóstolo Paulo é dividida pelo menos em 4 períodos. O primeiro período é o período em que Paulo se converte e é chamado teologicamente dos anos do silêncio, onde Deus não fala, porque Deus vai tratar do caráter do apóstolo Paulo. O segundo período são os períodos de depois de tratado, ele vai começar a fundar igrejas, trabalhando em Antioquia, fundando igrejas. O terceiro período são as suas chamadas viagens missionárias, onde ele vai comissionar pessoas, fazer discípulos e fazer filhos na fé. O quarto período é o período do final da sua trajetória, que é o período das suas prisões. Este apóstolo Paulo, que está dentro dessa embarcação, se juntar todos os pastores
todos os líderes mundiais, não vai dar uma perna de Paulo, porque das epístolas que temos no Novo Testamento, 13 epístolas são da autoria do apóstolo Paulo. Paulo vai escrever sobre assuntos de cunho escatológico, que é a doutrina das últimas coisas, quando ele escreve à igreja de Tessalônica. Paulo também fala do assunto da soterologia, que é a doutrina da salvação. É ele que fala da graça, é ele que fala da salvação, é ele que evidencializou, segundo a carta aos Gálatas, que é pela fé e não é pelas obras que nós somos salvos. Então ele vai escrever não só a Gálatas, mas ele escreve aos Romanos, ele escreve também a epístola aos Coríntios. Paulo, dentro das prisões, ele não usa as suas prisões como desculpa para não fazer, como diversos crentes que nós conhecemos. Dá uma dor na sua unha, ele diz, não vou para a igreja. Chove, ele diz, eu não quero mais. Alguém persegue, ele diz, eu vou abandonar tudo. Não, Paulo está na prisão e ele vai começar a endereçar cartas. Essas cartas estão endereçadas à igreja de Éfeso, à igreja de Filipos, à igreja de Colossos e a Filemon. Quando Paulo está encerrando a sua carreira, Paulo tem as suas epístolas pastorais, porque ele tem 2 grandes filhos na fé, inclusive Tito e também Timóteo. Este Paulo que está dentro desse contexto, dessa acusação, e se colocarmos ele dentro do contexto do evangelho brasileiro, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum apóstolo, vice-deus, Jesus Júnior, consegue chegar a uma perna direita de Paulo. Aí o que me peguei pensando é isso: como é que um homem desse está preso? Como é que um homem desse está dentro de um porão de um navio, e Deus ainda visita este homem dizendo, eu tenho interesse para quebrar, eu tenho interesse de quebrar essa embarcação, eu tenho interesse de fazer esse navio romper. A única coisa que a minha mente conseguiu raciocinar é que Paulo, dentro desse contexto de potencial que ele tinha, não poderia estar aprisionado dentro de um porão de um navio. Já parou para pensar que tem muita gente com potencial, tem muita gente que tem grandes chamados de Deus, mas estão presos em porões, estão aprisionados em porões, e todas as vezes que Deus enxergar que tem um chamado, um comissionado, alguém que tem uma obra grandiosa em Deus para fazer, aprisionado, embaraçado, enrolado em porões, Deus vai quebrar os barcos da vida da gente. Eu não sei se você está aqui nesta noite querendo uma resposta de Deus por aquilo que você está vivendo, mas a palavra de Deus neste início de mensagem para você é essa: Deus tem interesse de quebrar as suas prisões. O Senhor não está aqui dizendo a você que você é um pobre coitado por estar aprisionado, nada disso. Deus está dizendo a você que depois que você entrou nesse barco, a sua vida mudou. Depois que você entrou nesse barco, você ficou embaraçado. Desculpa, eu vou traduzir isso para você. Depois que você começou esse namoro, você esfriou na fé. Depois que você começou esse relacionamento, você esfriou na sua intensidade com Deus. Está frio, está calculista, está carnal. Aí Deus está olhando você aprisionado em uma embarcação e está lá de cima dizendo, eu vou descer para quebrar este barco. O meu filho, a minha filha não nasceu para ficar aprisionado em embarcações. Eu sei que tem muitas prisões que elas não têm grades, porque elas são prisões da mente. O barco não te prende limitando você de ir e vir, o barco está te prendendo, limitando você de pensar. E é nesta limitação de pensamento que o Senhor tem interesse de quebrar. Deus sabe como quebra as nossas prisões. Pastor, como é que Deus faz isso? Em Atos capítulo 16, está Paulo e Silas cantando hinos dentro de uma prisão, quando a Bíblia diz que houve um grande terremoto, e esse terremoto abalou o alicerce do cárcere. Sabe o que é alicerce? É a estrutura da prisão. Deus sabe onde mexe nas nossas estruturas para nos livrar das prisões. Eu venho aqui no nome do Senhor dizer a você que Deus vai começar a mexer na sua estrutura. Começa a se preparar, porque Deus tem interesse de livrar você deste barco, porque esse barco está atrapalhando a tua caminhada, esse barco está atrapalhando a sua fé, esse barco está atrapalhando o seu ministério, esse barco está atrapalhando a sua vocação, e tudo que atrapalha, tudo que se coloca entre você e Deus, Deus tem interesse de quebrar. Oh, aleluia.
Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Olha para alguém que está do seu lado, diga assim: hoje Deus vai quebrar tudo. Fala para ele: Deus não vai deixar barcos de pé. Ele vai quebrar os seus barcos, Ele vai quebrar as nossas estruturas, Ele vai mexer. Segura a mão dele e diga para ele: sabe por quê? Porque você é escolhido, você é chamado, você é comissionado, você é eleito, você é sacerdote, você é povo adquirido, você é de Deus. Deus tem algo com você, deu uma chamada contigo. Você tem um ministério, e quem tem ministério, quem tem chamada, quem tem propósito, não pode ficar aprisionado, limitado. Deus está aqui para dizer: esta prisão está com dias contados, porque eu vou abalar o carro. Olha para alguém e diga: você não pode ficar preso. Grita no ouvido dele, diga: você não pode ficar enrolado, você não pode ficar embaraçado, você não pode ficar limitado. Só que tem um problema, olha para mim. No meio do mar Mediterrâneo, o barco é a melhor estrutura para se estar. Porque eles estão navegando no período do inverno. E no inverno do Mediterrâneo, se tu acha que aqui está frio, lá é menos 15. O mar chega a ponto do congelamento. Então, por pior que seja a embarcação, ela se torna o melhor lugar para se estar. Mas não dá para estar no lugar que parece ser estável se Deus não está nele. O emprego é bom, mas Deus não está nele. O namoro é bom, mas Deus não está nele. Acabou, glória, né? Parece que é bom, mas Deus não está nele. Eu prefiro andar no deserto com a presença de Deus do que ficar no palácio desviado. Dá um grito de glória a Deus aí. Olha para alguém e diga assim: você não pode ficar preso. E a loucura é essa, olha para mim. Provavelmente esteja dizendo para algumas pessoas que o barco já quebrou há muito tempo. E a expectativa do diabo é que se o barco quebra, tu desvia. Que se o barco quebra, tu sai da igreja. Que se o barco quebra, tu volta para o mundo. Que se o barco quebra, Jesus, que se o barco quebra, tu volta para a cachaça. Se o barco quebra, tu volta para o baile funk. Se o barco quebra, você volta para o forró. Só que o teu barco quebrou e tu continua crente. O barco quebrou e você continua servo. O barco quebrou e você continua dando glória a Deus. A notícia é essa: quem tem que tomar remédio para dormir não é você, é o diabo, que fez tudo para você sair, que fez tudo para você voltar, que fez tudo para você desanimar. Mas quando os barcos da vida quebram, Deus nos sustenta na mão. Deus sustenta. A notícia é essa: você nunca precisou do barco. Se o barco quebrar, você entra em depressão. Na realidade, o barco quebrou e você ficou melhor. Porque tem coisa que você não perde, tem coisa que Deus te livrou. Olha para alguém e diga para ele: vento não é nada do diabo. Vento é coisa de Deus. Olha para mim, Salmo 104, verso 4 diz: Ele faz dos ventos seus mensageiros. Então, se o vento está soprando, é porque tem mudança na tua vida. E eu estou sentindo esse vento soprar dentro desse ginásio, para dizer a algumas pessoas que ele tem interesse em te livrar desta prisão. E se tu acredita no que eu estou pregando, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que esse vento veio de repente. De repente, sem menos você esperar, o vento desce, te atropela, e você de preso fica livre. E você, de humilhado, levanta a tua mão para dar glória a Deus, porque esse vento vai soprar. 26, quando ele diz assim: eles sobem ao céu e descem ao abismo, esvai-se-lhes a sua alma de aflição, balançam e cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Ele está dizendo da falta de estabilidade que tem o barco quando alguém está enfrentando uma tempestade.
E eu digo isso, que Deus é especialista em tirar a nossa estabilidade. Porque tirar a nossa estabilidade é uma coisa, arrancar o nosso equilíbrio é outra. Porque você pode não ter estabilidade, mas a sua falta de estabilidade faz florescer o teu equilíbrio. Porque dá glória a Deus quando está tudo fácil. Agora dá glória a Deus quando perde a estabilidade. É equilíbrio. Dá um grito de glória. Dá glória a Deus quando tem carro, casa, quando tem emprego. Todo mundo faz isso. Agora equilibrado é quando você... gente, é quando você perde a estabilidade, mas continua fiel, continua crente, continua orando, entendendo que isso tudo vai passar. Segura a mão de alguém e diga para ele: tudo isso vai passar. Fala: Deus tem um propósito em tudo que você está vivendo, isso vai passar. Por que é que esse vento tempestuoso sopra? Aí o salmista diz, no verso 28, então clamam ao Senhor em sua tribulação, e Ele os livra de suas angústias. Faz cessar a tormenta, de modo que acalmam as ondas. Então eles se alegram com a bonança, e assim Ele os leva ao porto desejado. Pega isso aqui. Deus disse a Paulo que essa embarcação iria quebrar, mas Deus não disse a Paulo que a viagem parava. O barco quebrou, mas a viagem continua. Por que esse barco quebra? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eles vão ficar 15 dias trabalhando em vão para preservar essa embarcação. 15 dias. No frio do Mediterrâneo, em vão eles vão conseguir preservar a integridade do barco, porque o barco vai encalhar e vai quebrar. 276 pessoas vão cair dentro da água do mar Mediterrâneo, com menos 10, a ponto de congelamento. A primeira coisa que nos soa a mente é que esses caras vão sofrer de choque térmico, porque corpo quente em água gelada, choque térmico. Só que está todo mundo vivo. Todo mundo vivo porque ficaram amparados nos escombros. Porque a única coisa que vai te manter vivo é bater perna para aquecer o corpo. Sabe por que tem gente do teu lado com mais frio do que eu? Porque não consegue mexer o corpo. E se você não mexe o corpo, provavelmente você morre congelado. Pastor, por que esse barco quebrou? É porque esses navegantes estavam ociosos. Esses navegantes estavam acostumados, como gato de armazém, engordar porque tem fartura de comida. Mas depois que o barco quebra, todo mundo deixa a preguiça de lado e começa a trabalhar de novo. Porque se você não se mexer, você morre. E eu estou falando aqui para gente que não é patricinha nem playboy. Estou falando para gente aqui que está se mexendo. Porque tem coisa que Deus faz, tem outras que você tem que mostrar para Ele que você está querendo. Para com essa parada de achar que só o teu sonho vai resolver teu problema. Porque quem sonha tem que trabalhar em favor daquilo que está sonhando. Eu tenho um sonho, mas estou trabalhando em favor daquilo que eu estou sonhando. O que é isso? Eu estou me mexendo. Segure a mão de alguém. Diga: Deus está te tirando da preguiça. Por isso que teu barco quebrou. Você estava mal acostumado. Você estava todo mundo batendo na tua porta para orar por você, para buscar por você, para ir para a igreja para você, até que teu barco quebrou e você descobriu que você também pode fazer isso, que você agora também ora, que você também agora prega, que você agora também canta, porque o barco da gente quebra e Deus faz com que a gente descubra que também temos um ministério, que a gente também tem uma chamada, e eu profetizo isso. Tem nada perdido não, meu irmão. Deus só está tirando da preguiça, Deus só está te tirando da ociosidade. É agora que você tem que dizer para Deus que você está fervoroso. É agora que você tem que dizer para Deus que você não vai entregar as pontas. É agora que você vai dizer para Deus: Senhor,
Senhor, está tudo de cabeça para baixo, mas a minha cabeça continua para o céu, para o alto, esperando só. Aleluia! Só que tem um segredo aqui nessa verdade. Se você perguntar a qualquer pessoa que faça curso de salva-vida, por exemplo, gente que trabalha na plataforma da Petrobras, existe uma instrução de segurança. Se a plataforma naufragar, isso em navio, plataforma é a mesma coisa, olha para mim. Todos os náufragos precisam se agrupar. Eles precisam ficar juntos, para que eles tenham uma estrutura melhor sobre a superfície do oceano. E é bacana quando o barco da gente quebra, porque quando o barco quebra a gente se agrupa. Quando o barco quebra é uma questão de sobrevivência à unidade, porque sozinho tu morre mais rápido. Entendeu não? Você está se isolando da igreja, porque isso é função do diabo, te isolar para te matar mais rápido. Porque você descobriu agora que você parece ser dono da verdade, que na verdade você não é dono de nada. Você está se isolando porque tu acha o bambambam, e você não é bambambam de nada. O bambambam aqui é Jesus. E se eu fosse você, retomava a comunhão, juntava os... Jesus está aqui. Abraça teu irmão, diga para ele: não fica longe de mim não. Abraça ele, diga: não fica longe de mim não, senão eu morro. Fica longe de mim não, senão congela. Fica longe de mim não. O barco está quebrado, então vamos ficar junto. O barco está quebrado, vamos andar junto. O barco está quebrado, vamos fazer aliança. O barco está quebrado, vamos para casa um do outro orar. O barco está quebrado, vamos para o monte. O barco está quebrado, jejum coletivo. Se morrer um, morre todo mundo. Mas se sobreviver um, todo mundo sobrevive. Fala para alguém, diga: estou fechado contigo, hein? Sai de perto de mim não. Só que tem um segredo isso aqui. Olha para mim aqui rapidinho. Meu raciocínio está lento porque eu estou muito cansado. Eles estão amparados nos escombros. Diga comigo: restos, sobras de madeira do navio. E eu descobri, depois da queda daquele avião ali em Manhattan, que acho que me parece que foi um avião de pequeno porte, que morreu só o piloto, mas os tripulantes sobreviveram. Eu descobri que você, quando com seu corpo quente cai sobre uma superfície gelada, você tem menos de 3 minutos para ser socorrido, porque o choque térmico chega antes de 3 minutos. E esses caras ficaram dentro dessa água até que Deus resolver levá-los para uma ilha. Eu não sei de onde tinha esse fogo, mas só que tem um segredo, Marcelo, pastor Marcelo. Só tem uma forma de você manter-se aquecido. Você precisa bater a perna. Você pode não saber nadar, mas você sabe bater a perna. Por quê? Porque o pedaço de tábua se tornou para você o seu equilíbrio. A gente combate o bom combate, encerra a carreira, mas resta para a gente um pedaço de tábua. Porque por mais que a vida tire coisas da gente, a gente não perde tudo, sempre resta a fé. Então escute, a fé sempre vai te levar a bater perna. Porque esse bater perna está dizendo a nós que a gente precisa movimentar-se. Por que esse navio quebrou? Porque Deus tem o desejo
de colocar você no movimento. Você acha que esse povo que fica gritando, saltando, pulando, é o povo mais abençoado financeiramente da igreja? Você acha isso? Posso te dar uma opinião sincera? A igreja se torna fria quando socialmente ela é bem sucedida. Há uma diferença em você cultuar na favela, onde as pessoas não têm recursos, e você cultuar nos grandes centros. Porque lá todo mundo é formado, lá todo mundo tem emprego, lá todo mundo está bem de vida. Então, dando glória ou não dando, eles continuam empregados. Agora na favela não. Na favela eles dependem de adorar a Deus, para ver se Deus se inclina e manifesta a graça. Então quem levanta a mão, quem adora, não é porque está por cima, é porque deseja ser visto. Porque a única coisa que te mantém vivo nesse mundo gelado é o teu movimento. Por isso que tem gente que salta, por isso que tem gente que levanta a mão, por isso que tem gente que aplaude, por isso que tem gente que pula num pé só, que faz aviãozinho. E não, pelo amor de Deus, não julgue essas pessoas, porque você não sabe a intensidade do naufrágio que ela está passando. Se não puder ajudar, então não descredibilize, porque o meu navio quebrou, o diabo me perturbou, mas eu estou no movimento. Eu estou no movimento. Eu estou no movimento. Eu estou adorando, eu estou glorificando. Eu estou no movimento. Eu estou no movimento. Eu posso não mudar de vida, mas morrer congelado eu também não vou morrer. Levante a mão, aliás, dá um grito e salto dessa cadeira e louve ao nome do Senhor. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você vai morrer congelado mesmo? Ou você vai entrar no movimento? Você vai esperar perder o emprego para entrar no movimento? Você vai esperar quebrar o navio para você entrar no movimento? Você vai esperar a tua vida ficar de cabeça para baixo para entrar no movimento? Ah não, pastor, isso não é a minha vibe. Até a hora que você entender que o teu navio está quebrando, então dá um grito de glória ao nome do Senhor. Estou nem aí com o navio que está inteiro, com o navio que está quebrado. Eu estou no mover. Eu estou no oceano. Ai, veio algo aqui agora. Você sabe que água na Bíblia representa o mundo, né? Na maioria das vezes. Água representa o Espírito, mas em algumas outras passagens, dependendo da linguagem, representa o mundo, a vida. E você sabe que a vida tem sempre a tendência de nos esfriar. Por exemplo, o meu status de WhatsApp, desde quando eu vivi uma tragédia, aliás, antes de viver a tragédia, já estava escrito: a vida não mima ninguém. Se você esperar que a vida te dê um saquinho de pipoca, um copinho de refrigerante e coloque uma tela de cinema, você vai se arrebentar. A vida te açoita, porque a vida tem a tendência de nos engolir. Olha para mim, quem está me vendo. Por que isso? Porque desde que você estava no ventre da sua mãe, a vida te proporciona isso. Amém? Você não chegou grande na barriga da mamãe, você chegou um embrião. E durante 42 semanas, o embrião foi se tornando gente. Porque já era vida, mas ainda não era gente. Então durante 42 semanas, você ficou no estreito, apertado demais. Mas aonde você estava, pela ordem de Deus, o lugar tinha que ser dilatado para você crescer. Porque o útero não foi o útero que te fez. O útero só foi o seu hotel. Porque na proporção que você vai crescendo, o útero cresce. Até o dia em que Deus resolve te botar para fora. Não é o útero que te expulsa. É Deus que entende que você ficou grande demais para o pequeno espaço que você estava vivendo.
Aí quando você vem, olha para mim. Aí quando você vem para a vida, olha para mim. Você acha que você vai encontrar mamãe? Você não vê mamãe. Não vê mamãe porque o salmista expõe assim: como criança desmamada eu entrei no seu tabernáculo. Por que ele disse como criança desmamada? Porque para entrar no tabernáculo você não tem que ter saudade de casa. Por que a gente não vê mamãe? A gente vê o obstetra com aquela cara de demônio. Para uma criança, com aquela máscara, com aquela luva cirúrgica, e olhando para você dizendo: vou te bater. A primeira coisa que ele faz, que a vida te dá de presente, é uma palmada. Porque um tapinha não dói. Né? E o que a vida quer de você como resposta? O choro. Porque o choro diz que você está mudando de fase. Você saiu do estreito e está preparado para ser o que Deus lhe propôs. Então não reclame das suas lágrimas. Reclame da tua falta de crescimento. Porque não dá para lidar com gente que pensa pequeno quando Deus tem um sonho contigo grande. Sumiu, aleluia? Por isso que teu barquinho quebrou. Quebrou porque você estava com um pensamento minúsculo na grandeza que Deus tem para você. Olha para mim. Como a vida nos açoita desde o ventre, e como a vida é representada biblicamente, presta atenção, como água, por diversas vezes a vida tenta nos sugar para baixo. Porque existem, por exemplo, a represa do Guarapiranga, há uns 6, 7 anos atrás, ela engoliu 2 meninas, engoliu, e por diversos meses a mídia circulou que foi uma serpente que enrolou as 2 meninas e fez com que elas se afogassem. Mas descobriram que no lugarzinho onde elas estavam nadando tinha aproximadamente 20 metros de fundura. E se você olhar, porque esse vídeo é muito antigo, se olhar o vídeo feito pelo celular de algum adolescente, você vai ver que o espelho da água proporcionava um nado tranquilo. Porque por cima, rios, cachoeiras, proporcionam para a gente um mergulho tranquilo. Mas o problema não é o que está em cima. O problema é o turbilhão que está embaixo. Porque tem gente achando que a tua vida está fácil. Mas só Deus e você sabe o esforço que você está fazendo para se manter vivo. Porque a vida tenta te sugar para baixo. E você vai nadando, batendo perna, para respirar em cima. Gostei desse aleluia. Porque quando a vida está te sugando para baixo, o teu glória, o teu aleluia te leva para cima. Glória e aleluia não muda a vida de ninguém mesmo não, mas te faz melhor. Porque o teu glória e teu aleluia é uma forma do seu espírito dizer para Deus que você não vai morrer do jeito que está. Então se eu fosse você, abrir essa boca, levantava essa mão e dava um glória a Deus. A vida te puxa para baixo, mas esse glória te joga para cima. A vida te puxa para baixo, esse glória te joga para cima. Eu vou continuar falando até você entender. A vida te puxa para baixo, mas esse glória te joga para cima. A vida te puxa para baixo, mas esse glória te joga para cima. A vida te puxa para baixo e esse glória te joga para cima. Como esse barco estava agendado por Deus para ser quebrado, Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Repete isso para alguém, diga: você não perdeu nada. Diga: Deus só está refazendo o projeto. Eu perguntei a um amigo meu que é instrutor de mergulho no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio. E esse amigo meu é um pregador que foi morar na região oceânica e que se tornou instrutor de mergulho. É chato, né? Ficar mergulhando toda hora e ensinando os outros a mergulhar. É chato pra caramba. E eu perguntei para ele uma pergunta matuta.
Rafael Oliveira, Rafael Xavier é o nome dele. Rafael, você não tem medo de tubarão, não? Porque em Recife tem muito tubarão, aqui no Rio tem. Ele disse, a gente já viu alguns na costa de Rio das Ostras. Mas eu estou preparado tecnicamente para o tubarão, mas não psicologicamente. Eu falei, então me explica essa diferença. Ele disse, olha só, o maior inimigo do homem no mar não é o tubarão, porque o tubarão não se alimenta de carne humana. Eu falei, calma aí, e esses ataques, e esses tubarões que comem perna? Ele disse, então não confunda gente que é engolida pelo tubarão com ataques. Existe isso. Os ataques é porque o tubarão não enxerga. Então tudo para ele é presa. Mas a dieta do tubarão não está a carne humana. Tubarão só se alimenta de peixe. Ele enxerga a prancha como peixe. Ele enxerga o pé do surfista como nadadeira. E ele vai e arranca. Aí, não gostei, já perdeu uma perna. Arranca, sentiu o gosto de carne humana? Não gostei, já perdeu uma barriga. Porque ele não se alimenta de carne humana. Eu falei, então tá bom, qual é o pior inimigo do homem? Ele disse, o mar. Porque o mar tem uma coisa chamada corrente de retorno. A corrente de retorno, para quem é muito matuto, muito, é quando você chega na água dizendo, eu quero conhecer o mar. E você vê aquela onda bonita, aquele mar verdinho, e você vai dar um tibum. Só que na linguagem do carioca, o mar está puxando. O mar puxando é o quê? É porque existe uma correnteza que está te levando para as profundezas. E quem não entende disso, morre afogado. Isso chama, tecnicamente, de corrente de retorno. Aí eu, curioso, fui perguntar a um salva-vida. Como é que a gente faz para se livrar de uma corrente de retorno? O salva-vida diz assim, número 1, nunca lute contra a corrente de retorno, que você vai perder. Então, ao invés de você tentar nadar para a beira da praia, nade para o fundo. Porque, 2, toda corrente de retorno, ela te suga para o fundo, mas depois ela te joga para a beira. Eu falei, então o 3, qual é o 3? Mantenha calma. Se não sabe nadar, boia. Mas não fique desesperado. Aí eu comecei a analisar. Já parou para perceber que o cara morre afogado, mas o mar bota ele para fora? Porque o mar não fica com nada daquilo que não é dele. Deus vai tirar esses caras de dentro da água. Sabe como é que Deus tira eles? Pergunte assim, como, pastor? Grita, senão eu não vou falar. Através das ondas. Eles vão chegar na ilha de Malta no capítulo 28. Parou para perceber como é que eles chegaram lá? Através das ondas. Só que onda para a gente é problema. Só que não existe um problema que venha atrás da gente que não coloque a gente para frente. Essa onda que está vindo de problema não veio para te afogar, veio para te colocar para frente. Era para dar um glória a Deus melhor, mas está tudo bem. Olha para alguém no olho de alguém e diga assim, filho, não perca o equilíbrio, mas recebe esse conselho. Tudo que não te mata te amadurece. Diga, essa onda de problema que está chegando não vai te afogar, vai te colocar para frente. E outra coisa, dá um sorriso agora, olha para mim. Crente até para morrer, morre andando para frente. Se for para morrer, eu vou morrer melhor. Que eu morra hoje, já morro hoje melhor do que ontem. Que eu morra amanhã, mas amanhã eu já morro melhor do que hoje. Porque crente não anda para trás, crente anda para frente. Hebreus 10:34. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam e para a preservação do propósito que Deus tem na gente. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse mar de problemas, essa adversidade que chegou, vai te colocar para frente. Para frente. Segure a mão de alguém e diga, se prepare para andar para frente. Porque o barco quebrou, mas o propósito
propósito continua, a viagem continua, o ministério continua, a chamada continua. Eu vou encerrar. Mas eu preciso te notificar isso aqui. Eles chegaram na ilha de Malta. Diga comigo, ilha de Malta. Diga amparado em tábuas. Diga amparados em tábuas. Quando chegaram na ilha, olha para mim, olha para mim. A Bíblia diz que nessa ilha tinham bárbaros, que não eram inimigos, só eram desconhecidos. E esses bárbaros, observando que a aparência desses náufragos estava mudando, porque quando você está entrando em choque, você perde a cor, porque é uma diminuição da pulsação do coração. Se o coração começa a diminuir a pulsação, é menos sangue que circula, então você vai ficando pálido. Eles saíram do naufrágio e estão pálidos. E o que os bárbaros da ilha vão fazer? Acender uma fogueira e falar para esses náufragos: fiquem perto da gente. Número 1. Para todo náufrago existe uma fogueira, para fazer você recobrar a vida de novo. Essa ilha é a ilha da estabilidade, é a igreja. Você chegou aqui, o fogo já estava aceso. E se o fogo já estava aceso, para de tentar ensinar alguém como é que se acende. Por que isso era uma linguagem espiritual? Porque a arca ficou na casa de Obed-Edom por quantos meses? Quantos meses? E o que o Senhor fez na casa de Obed-Edom? Abençoou Obed-Edom e toda a sua. Então eu estou falando que agosto, setembro e outubro, quantos meses? Quantos meses? Olha para alguém e diga: o navio vai zarpar. Fala: se prepara para viver os melhores dias da sua vida, os melhores dias do seu ministério. Agora olha para ele, fala para ele: para entrar no navio, grita, diga: para entrar no navio, tem que acender a fogueira, tem que ficar perto do fogo, porque se não ficar perto do fogo, tu morre congelado. Segura a mão de alguém e diga para ele: sai do frio e entra no fogo. Entra na fogueira, mergulha na fogueira, deixa essas brasas pegarem você. Não permita que o frio te congele, porque o navio vai zarpar. 3 meses. 3 meses para Deus fazer o que não faz em 3 anos. Está preparado para a resposta chegar em 3 meses? Para daqui a 3 meses você dar culto de ação e graça? Está preparado para isso? Está preparado para que tudo que está travado na tua vida, em 3 meses Deus liberar? Está preparado para aquele marido cachaceiro largar a cachaça? Está preparado para o teu irmão largar a maconha? 3 meses. Há um movimento espiritual aqui nesse ginásio, e o Senhor mandou dizer a você: 3 meses. 3 meses. 3 meses. Ou Satanás sai de lá daquele lugar, ou Deus vai esmagar a cabeça da serpente. 3 meses. Eu quero orar por você. Minha voz foi embora. Sai do teu lugar. Você que tem a expectativa de que alguma coisa vai acontecer durante esses 3 meses, de que você pode ter perdido coisas, mas Deus não te perdeu. Você continua sendo de Deus. Você continua sendo crente. Aleluia. Yeshua,
atual me colocou jardim em mim. E se eu perder do que tenho em troca do amor que eu falharia, pois o amor não suporta nem se merece. O amor se ganha, de graça tu recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares de milhares. Belo entre milhares de milhares. Amado és o mais belo entre que está aqui, que está aqui, que está aqui, que está aqui. Em Yeshua os anjos cantam santo, a igreja canta santo, a glória de Deus